Salve, salve família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui reagir a mais um conteúdo que eu separei para vocês do canal Jogo Aberto, que a gente sempre vai buscar, pessoal, as melhores notícias e informações para você, torcedor vascaíno. Pessoal, créditos totais ao canal Jogo Aberto. Cara, esse cortezinho aqui que eu separei para vocês, conversa vazada aí de Alexandre Matos para 3 contratações. Se liga só nesse videozinho, nesse corte que eu separei pra vocês. Vou soltar o vídeo pra vocês acompanharem aqui. Mas antes, se inscreva no canal, acione suas notificações, dá uma moralzinha naquele like e deixe o seu comentário também, o que vocês acharam aí dessa matéria que eu separei. Vou soltar o vídeo agora aqui pra vocês acompanharem. Fácil para ninguém, vazou conversas do Alexandre Matos falando sobre contratações do Vasco da Gama, da SAF, e as turbulências apareceram já, sem contar que não está na final do estadual, hein? A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu gerou a primeira turbulência da temporada para o Vasco. Além do resultado esportivo, a falta de reforços é um tema que incomoda não só os torcedores, como também o comandante Ramon Dias. Se a pressão em cima da comissão técnica do Vasco cresceu por conta dos maus resultados, o tom das críticas em cima do trabalho de Alexandre Matos também subiu, especialmente da torcida vascaína. Não à toa, o dirigente do Cruz Maltino teve que explicar todo o processo de contratação da 777 Partners, empresa americana que comanda 70% do futebol do Vasco. O que Alexandre Matos não esperava era que essa conversa fosse vazada. Nos prints da conversa, é possível entender como foram essas tratativas. Segundo Alexandre Matos, a 777 permitiu a contratação de mais um atacante, mas que não poderia ser comprado. A partir daí, 3 nomes foram avaliados: Pedro Henrique, até então jogador do Internacional, Breno Lopes, do Palmeiras, e André Silva, do Vitória de Guimarães de Portugal. De acordo com Matos, a idade elevada e a baixa quantidade de gols fizeram com que a 777 vetasse o nome de Pedro Henrique e não investisse os 500 mil euros em sua chegada. André Silva era o nome mais caro e não viria se não fosse comprado, mas a situação não evoluiu pela questão orçamentária. Já Breno Lopes tinha as melhores condições. Custava 3 milhões de euros e, apesar da obrigação de compra ao fim do empréstimo, o pagamento seria apenas em 2025 e 2026. A 777 não aprovou pelo fato de Breno Lopes ser constantemente uma opção no banco de reservas, além de também ter poucos gols. A partir daí, Lúcio Barbosa, CEO da SAF Vascaína, entrou em ação e solicitou um aumento orçamentário. Após 16 dias, houve uma resposta positiva da empresa americana, mas já era tarde demais para, por exemplo, fechar com André Silva, que já havia acertado a sua ida para o São Paulo. Matos encerra afirmando que não tem o poder do sim ou do não, e que quem define os alvos são os scouts da 777 Partners. Segundo ele executa o que liberam. De acordo com o próprio dirigente, ele explicou tudo isso para um amigo de São Paulo que estava sendo cobrado, mas a situação, segundo ele, já foi resolvida. Como volta a campo apenas no dia 13 de abril, havia uma possibilidade do Vasco viajar para fora do estado, mas a princípio o time vai continuar treinando no Rio de Janeiro. Alguns amistosos serão realizados neste período e há uma conversa com o Corinthians para que um jogo-treino seja realizado entre as duas equipes antes do início do Brasileirão. Denilson, que coisa, hein? Detalhes como esses vazados assim do nada. Cara, esse negócio de vazamento tem acontecido até com uma certa frequência no futebol brasileiro. O nível, assim, conheço o Alexandre, um cara que é vencedor, né? A passagem dele pelo Palmeiras fala por si só, né? O quanto ele venceu, o quanto ele montou aquele elenco. Ele tem um poder de convencimento muito grande, né? Tem uma questão financeira envolvida também que o ajuda a construir um time campeão. O objetivo dele no Vasco é justamente esse. O que me chamou a atenção nas mensagens divulgadas agora ali pelo Jogo Aberto, Loirão, é a parte que ele não tem o poder do sim ou do não. Até pelo nível do dirigente que ele é e o que ele alcançou, deveria ter um poder de decisão
nas contratações. Pois é, agora a gente vê que o Vasco da Gama não chega na final do estadual, tem esse problema aí que precisa desse aval da parceira para poder contratar, e é uma equipe que agora vai ter que apresentar também mais desempenho. É a típica situação de vazamento que aumenta a pressão interna, não só em cima do Alexandre Matos, mas principalmente do elenco, né? O Vasco não conseguiu chegar na final do Carioca, e não é que ele não conseguiu chegar na final do Carioca jogando bem. É que os dois jogos do Vasco, principalmente o primeiro, o Nova Iguaçu foi muito melhor, por isso que merece estar na final. E, na verdade, a gente viu ali, por exemplo, os 3 nomes que foram falados, muito diferentes um do outro. Não são jogadores que têm características semelhantes. Para ver que o Vasco ele procura ainda jogadores para compor, para complementar esse elenco. Talvez alguma coisa ainda possa até aparecer, não agora, porque a janela fechou. Mas o Vasco, na minha opinião, é um time que ainda tem espaço para ser modificado. Eu concordo com você em relação a isso. E a gente fala muito, e que não é um erro, né, obviamente, que é você qualificar o seu elenco para uma temporada tão difícil e tão longa quanto a do futebol brasileiro. Então, você ter disponíveis ali para o treinador, para o Ramon Dias, eleger o que ele prefere para um final de semana, para um jogo de meio de semana e tudo mais, é sempre importante. Agora, o Breno Lopes, a gente lembra que a imprensa divulgou esse nome no finalzinho ou no comecinho dessa temporada. O André, que é André Silva, que acabou assinando com o São Paulo, a gente também falou aqui, e ele e o André parece que tomou a decisão de ir para o São Paulo, mas em relação às contratações, Leirão, é natural que os times procurem qualificar ainda mais os seus elencos. Quando você compara, claro, o Flamengo está na final do Campeonato Estadual, é um time muito forte, elenco, treinador, mas quando você vê Botafogo, Vasco da Gama e até o Fluminense, não é? Que vem de um sucesso recente, Libertadores, como é que você vê a situação de cada um desses times? Loirão, assim, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tá à frente das outras 3 equipes e por último tá o Vasco, né? Não é porque a gente tá falando do Vasco, não. É porque é o que o Vasco vem demonstrando dentro do campo. O Fluminense, apesar de não ter vencido clássicos, né? Pelo menos os últimos 13 clássicos o Fluminense não conseguiu vencer. Mas, enfim, acabou de ganhar a Libertadores, tem um treinador já há bastante tempo, tem um elenco que mescla ali um pouco de juventude, mas muito mais experiência. E o Botafogo, que parece que retomou ali a confiança. Olha essa, você que mora aí na área rural. Vasco da Gama, que também tá cheio da grana, assim como o Capmania, tá querendo renovar. Olha lá, Vasco deseja renovar com o Léo Jardim, goleiro da seleção brasileira também, e o zagueiro Léo, que também tá jogando muita bola. Acho que tá seguindo o curso normal das coisas, né? Que bom pro Léo Jardim nesse momento, né? Que ele foi pra seleção pegar uma renovaçãozinha, como diz nosso querido GV. Então, mas tem o outro lado da moeda também, né, pai? Visibilidade, né? Tem o outro lado da moeda também. Qual? Seleção brasileira, visibilidade, rendimento. Se ele olhar pra frente hoje, uma coisa é você estar no Botafogo que está se reconstruindo. Você olha pra frente, inclusive, você olha pro Botafogo, tem ali os jogadores chegando, se reconstruindo, parará. Fluminense atual campeão da Libertadores, o Flamengo com futuro legal, pelo menos na teoria. O Vasco está num momento de muita dificuldade nesse momento. Uma proposta tentadora pro Léo, ele pode pensar. Agora, tem que lembrar também que no Vasco, que ele conseguiu ter essa projeção aqui no Brasil. Então ele vai precisar pesar tudo isso. Você tem razão no que você diz, mas quem quiser levar, vai pagar. Futebol hoje não tem isso. O cara quiser levar um goleiro do nível do Léo Jardim, vem com dinheiro para levar. E o que são 10 milhões de euros pro Deixa eu te City? falar uma coisa que você vai concordar comigo. Goleiro, muitos goleiros brasileiros, claro que se o cara é muito acima da média, ele vai. Não são contratados porque os treinadores europeus, via de regra, gostam que o goleiro domine o idioma local para poder orientar, porque o goleiro fala o jogo todo, pelo menos deveria. O Léo Jardim tem essa vantagem. Ele é fluente em francês, ele fala inglês, então assim, isso, pro mercado europeu, desperta o desejo a mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Fora que ele agarra muito. Dúvida nenhuma. Esse lance da língua eu não sabia, mas é muito pertinente, né? Até para poder se comunicar, Eu né? nunca joguei lá fora, eu não falava holandês lá na Bélgica. Será que foi por isso? Tecnicamente você era muito melhor, mas Vou você contar não pra todo falava mundo a que era língua. por isso, Bigode, que eu não jogava. Você tá certíssimo. Tá certo. Tá certíssimo. Quem quiser, paga. Quanto é o passe dele? Vai confirmar pra gente pra saber quanto que é pra alguém tirar o Léo. Acho que deve ser muito caro. Porque ele já fez o inverso. Ele já foi
e já voltou. Ele veio pra ser reserva do Ivan, lembra, Bigode? É isso aí. Mas aí o Ivan teve um negócio no contrato, que se ele jogasse tantos jogos, o Vasco seria obrigado a contratá-lo. E aí o Léo Jardim, a partir do momento que entrou, teve alguns momentos em que não foi tão bem, o que é natural, todo mundo sofre com isso. Mas a última temporada dele foi uma coisa absurda. E 2024 está sendo absurdo também. Então acho que o Léo, eu tenho certeza que ele tem uma gratidão muito grande pelo Vasco. E eu acho que nesse momento, tá? E aí eu tô falando agora nesse primeiro semestre especialmente. Se o Léo Jardim sair do Vasco, ele só sai pro Europa. Cara, olha só. 1,90m, 29 anos, no auge do goleiro, 3,5 milhões de euros. Dá 15, 16 milhões de reais, antes de ser convocado. Com uma convocação, se defendeu umas bolinhas de Bellingham e uma do espanhol lá, o atacante lá que você falou que é bom. O espanhol do Real Madrid, do Barcelona. Yamal. Esse aí. Lamine Yamal. E ele for bem, o cara Yamal e ele for bem, e pegar duas bolinhas, já Hoje sobe ele de tá tempo. demais, Agora eu fui bem, cara. agora eu fui bem. Essa foi boa. bem. Essa Ué, foi boa. quando eu fiz um jogo da Champions League no Esporte Interativo, eu, Ali Oliveira e o Giovanni Martinelli falaram, o goleiro, tem um goleiro chamado Leno? Sim. Leno? Sim. Aí a gente falou, pô, ele tem um irmão gêmeo escrevendo. Pô, os caras racharam o bico, mano. A transmissão foi pro saco na hora. E, pô, botou com o Ali Oliveira, eu e ele, e o Giovanni, que adora a resenha. O Leno joga com o Andrés Pereira e com o Rodrigo Muniz no Fulham. Na Inglaterra também. Você sabe que o Zé Roberto é em homenagem ao tio dele, né? O quem? O Zé Roberto. Ah. O Zé Roberto, o tio dele que se chamava Humberto. Zé Roberto. Essa foi horrível. Tu conseguiu estragar tudo que tu fez, cara, muito rápido. Já vê, mas com 29 anos... Meu Deus. Tem, É o auge. mas tem que estar muito, muito no hype. Tem que ser titular da seleção, na minha opinião. Titular da seleção brasileira pra alguém vir e te Não, nós levar. não estamos falando, não, do Barcelona. Estamos falando do mercado periférico aí, cara. Você vê o Volpe é ídolo máximo no México, ó. Dinheiro pra caceta, ganha tudo lá. Jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Não volta não, filho. Tá lá no México, ó. O México tem a grana. O pessoal lá vai pra estádio, igual o Brasil. Pode ser que sim, mas no lugar dele, Eu ficaria no Vasco. Ah, sim. renovava mais 10 anos no Vasco. Ficaria no Vasco mais 5 anos, titular absoluto. Eu também acho. Pega muito. Isso é bom pro Vasco. O Vasco sofreu muito com goleiros, né? Até ele chegar Recentemente. no Vasco, eu não sabia. Não conhecia o Léo Jardim. Você conhecia o Léo Jardim? Acho Conheci. que ninguém conhecia. Eu não conhecia, não. Você tentou ser porque goleiro. goleiro, é. Mas Eu não conhecia. Você não viu minha Tentou ser defesa? goleiro. bem demais. Cara, se o Vidal não separar essa defesa e colocar em câmera lenta com o Tafarel no fundo aqui, sério, eu vou trabalhar na TV São Gonçalo a partir de amanhã. é sério. Eu quero que você me... Eu tô todo ralado aqui, lá ele. Claro que o Léo Jardim tem todo o mérito Sim. por tudo que está acontecendo com ele. Mas alguém no Vasco viu, apostou, trouxe e botou para jogar. Isso também tem que ser contabilizado, né, Flávio? Eu não conhecia. Eu só fui saber depois, quando saíram as notícias aí que ele vinha. E ele me surpreendeu muito, porque desde o início a gente aqui no programa, a gente sempre defendeu, né, GV? A gente sempre falou da Eu e você. capacidade. Exatamente, nós dois. A gente apanhava, inclusive. Exatamente. Porque a gente defendia ele. Isso aí. São dois grandes goleiros, né? Eu não sabia que a parada do Ivan foi essa do contrato, não. Assim, eu não sei se foi Não isso oficial, exatamente. Mas E o eu acho que zagueiro Léo? influenciou. O Léo, eu acho que é uma bola dentro do Vasco. Ainda mais que o Ramon gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que o Léo já entende muito bem a funcionalidade da equipe do Ramon. Eu acho que é bom pra ele, bom pro Vasco, bom pra todo mundo. O perfil também. O Léo tem um perfil de jogador de grupo, de cara que está comprometido com o trabalho. É uma liderança, né? É bom garoto. Pô, meu sobrinho, o Matheus, jogou com o Léo desde a base. Pô, só fala maravilhas do moleque. Além de o Léo ser um jogador, um zagueiro pela esquerda, que tem poucos no Brasil, se tiver. Isso aí. Com a característica dele de sair pelo lado, de subir com a bola dominada, criar jogada pelo canto do campo. Mas assim, eu acho... Eu fiquei debatendo isso lá em casa esses dias. Eu acho o Ramon Dias muito bom treinador. Tanto é que ele fez grande partida contra o Flamengo, o Ramon Dias. Sim. E fez grande partida contra o Fluminense. Teve aquela falta que foi, falta não foi, senão teria sido vencido com o gol do Verratti. E eu acho que o Vasco tem ótimos nomes. Eu não entendi o que rolou nos últimos 3 jogos do Vasco, do Água Santa e os jogos contra o Nova Iguaçu, que o Vasco não conseguiu render. Porque se tu for olhar, cara, o Vasco no papel, cara, é um bom time. Tem ótimas peças, tem os força no banco, tem opções pro ataque, sabe? Tem muito time com muito menos qualidade do que o Vasco, cara. Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Eu acho que é um momento de oscilação. Talvez seja o momento mais delicado, né? Do Vasco sob o comando do Ramon Dias.
Eu não me lembro de ter visto o Vasco, acho que talvez lá no início, mas era o início de um trabalho, acho que também a gente tem que levar isso em consideração. Nem mesmo quando o Vasco perdeu lá pro Atlético Paranaense em São Januário, eu estava fazendo esse jogo, na rodada seguinte perde pro Corinthians, lá na Arena, na Neoquímica Arena. Nem nesses 2 jogos que o Vasco perdeu, o Vasco foi mal. O Vasco já apresentou melhoras, já algo natural mesmo, essa oscilação de início de temporada. O que me surpreende mais é a fragilidade defensiva, porque o Vasco teve notoriedade com a chegada do Ramon pela estabilidade defensiva. O Vasco defendia muito bem, sendo numa linha de 3 ou numa linha de 4 atrás. Nesses últimos 3 jogos, o Vasco não conseguiu. Ele tomou gol. Cara, mas o Nos último 3 jogo jogos. até que estava bem posicionado, porque o gol foi um contra-ataque do Caldiola, Mas uma jogada... isso acontecia pouco. acontecia pouco. Pode ter sido também pela O desespero necessidade de de ter que vencer fazer o um jogo. golaço, isso. Isso também acontece. Não sei. Falta alguma coisa. Não sei se é um jogador parecido com o Paulinho. Bom ponto. Sabe por que foi um bom ponto? Você falou, falta alguma coisa, não sei se é o Paulinho. Dom Ramon, esse aqui do time do Dorileu, da Tropa do Calvo, falou exatamente sobre isso. Vamos ver. Le he pedido al club um volante na mitad. Eu pedi ao clube um volante. Esperamos que com o tempo vamos tê-lo. Estamos contentes com o plantel, mas seguiremos trabalhando e vamos dar o melhor. Seguramente vamos seguir trabalhando e vamos dar lo mejor. Cá o cardápio na tela para vocês, de casa, torcedor vascaíno, para todo mundo olhar. Vê aí. Bota aí, Joãozinho. Ó, pedimos ao clube um volante. Existe o jogador que quero. Obviamente ele está falando que tem algum específico que ele deseja e que ele está querendo. Mas nós temos lá no Vasco Medel, Galdames, Zé Gabriel, Jair, Sforza, Praxedes, Patrick de Luca, Matheus Carvalho e Rodrigo. Temos que ter também aí em consideração que o Jair machucou. Isso, Jair tá Jair fora. machucado, Tá Paulinho fora. machucado e Medel na zaga. E Medel na zaga, ainda tem isso. Então aí sobra Zé Gabriel, Galdames, Sforza, Praxedes, Rodrigo, Matheus Carvalho e Patrick de Luca. São 7 nomes. O Patrick eu não sei se vai continuar no Vasco, assim como o Rodrigo. Eu não sei se eles vão ter espaço. O Matheus Carvalho, ele vinha entrando bem, não jogou esse último jogo porque foi expulso no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. E aí eu acho que fica entre os 4 ali, Galdames, Zé Gabriel, Sforza e Praxedes. Ele geralmente tem escolhido 2. O Galdames tem jogado muito. Eu, Flávio Amêndola, eu gosto muito do Sforza. E eu acho que ele é um garoto, eu entendo isso, que você tem que colocá-lo aos poucos, tem que ter calma, paciência. Mas eu acho que ele poderia ser testado já no time titular, mas não é só que, vou colocar você aqui, beleza, você foi razoavelmente bem, no jogo seguinte eu te tiro, eu boto outro, aí você só vai jogar daqui a 2 jogos. Não. Eu acho que tem que dar uma sequência para ele. Até para ele poder entender como é que funciona o mecanismo do time. Porque se você colocar, tirar, coloca, tira, complica. Ainda mais para um garoto que está vindo da Argentina, é um outro futebol, é uma outra cultura. Eu acho que o Sforza deveria ser um dos titulares. Nesse momento, sem Paulinho e Jair. O Galdames eu também gosto, me agrada. Só que porque ele não poderia colocar mais um homem de meio campo. Talvez isso equilibrasse um pouco mais o time. Quem seria esse homem de meio campo? Aí ele tem 2 possibilidades. Ele pode ser um cara mais tradicional, mais conservador. Ele podia fazer uma dupla com o Zé Gabriel e Sforza e o Galdames jogar um pouco mais à frente, que é um cara que tem mais chegada à área, que pisa mais na área, que tem qualidade. Ou então ele pode jogar com o Zé Gabriel, Sforza e o Praxedes na frente. Ou com o Sforza e Galdames e Praxedes. Ele gosta muito do Praxedes. Já ficou muito evidente isso. Ele gosta muito do Praxedes, embora o Praxedes não venha muito bem. Tanto que ele pediu que o Praxedes ficasse em A torcida 2024. implicou um pouco com o Praxedes, né? Vaiou no jogo. Eu tava lá, eu vi. Ele Todas foi as vezes. bem. Boa parte do ano passado que o Ramon chegou, na época que o Ramon chegou, mas dentre todos esses meio-campistas, o Galdames é um cara que é muito técnico, mas não tem muita intensidade, nem um poder de marcação muito elevado. O Sforza é esse cara, só que joga pelo lado esquerdo, mesmo lado que o Praxedes, pode ser primeiro também, mas com a característica do Paulinho, esse cara mais intenso. Se a gente for olhar, o que chega mais próximo é o Matheus Carvalho, que é um cara que é canhoto, né? O Paulinho é destro, que tem essa intensidade um pouco maior, mas para ele já tem o Sforza e o Praxedes que estão na frente dele. O Vasco tem que tentar se equilibrar. Isso quando o Ramon fala que pediu um meio campo, eu acho que é mais pelo lado direito. Esse cara que consiga, aquele jeitinho, eu não sou muito fã, que consiga chegar ao ataque. Mas é e um na cara defesa. especialista em construção, para construir. Que consiga construir, consiga dividir a construção com o Payet.
Então começou a feira de construção e reforma. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma notícia. Vasco quer meia que quase eliminou o Cruz Maltino na Copa do Brasil. Pessoal, nós estamos falando dele mesmo. O gigante da colina aí, que com a má fase recente aí dentro dos gramados, identificou algumas carências dentro do seu elenco. Ramon Dias cobrou reforços na entrevista coletiva após os jogos, e a torcida vem criticando bastante o trabalho de Alexandre Matos, e em breve o clube pode ter novidades em relação a nomes para integrar o plantel. Assim, segundo a apuração do jornalista Wellington Campos, o Cruz Maltino está no mercado para buscar reforços na janela que foi criada pela CBF no período de 1 a 18 de abril, contratando jogadores dos campeonatos estaduais em 2024, que porém em um nome que não está na lista é Marlon Freitas, volante que tem contrato com vigor com o São Paulo, melhor dizendo aí, né, com o Botafogo, e sempre atua como titular, o que dificultaria a sua saída. Mas o destaque do campeonato estadual vem se tornando uma solução barata e viável para o gigante da colina, que tem deve investir nesse jogador. Um dos nomes observados é o meio-campista do Água Santa, ele mesmo, Luan Dias, que se destacou na partida em São Januário pela Copa do Brasil e quase custou a classificação na competição, com o terceiro gol marcado por ele. Luan Dias teve passagem abaixo pelo Santos no ano passado, após ser o grande destaque na equipe que foi vice-campeã paulista com o próprio Água Santa. O meio-campista aí demonstrou muita técnica e pode receber novas chances em time de maior expressão. Pessoal, então Alexandre Matos aí está no mercado buscando novos reforços aí para o gigante da colina, e pode ser ele, Luan Freitas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia. Pessoal, só corrigindo aqui, eu falei Luan Freitas, é Luan Dias, viu? Marlon Freitas, que é do Botafogo, que está difícil, mas o que está por vir é Luan Dias, tá bom? Só para corrigir aí. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.